地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して Teoria eletromagnética. 最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を抜けて You just go away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれ E aí galera, beleza? Bora aí pro nosso segundo e último vídeo da semana. Tá ficando preguiçoso, cara, né? Mas de forma integral de lei de Ampère, aqui é Halleyzão, cara. Não tenho que tirar nem pôr. Grande Halley aqui, quinta edição. Saiu no ano que eu tava fazendo os cursos. Não, quando eu tava fazendo Física 1. Então esse aqui é o segundo ano. Então, eu tenho esses quatro, essa quinta edição. Os 4 Halleys, né? Eu gosto. Não tenho nada contra o Halley, não. Física 3 em particular, eu acho que é um bom livro. Então, o Moisés é bom também, mas o Halley tem bastante exercício, então eu gosto do Halley. Então, vamos lá. Então, qual é a ideia, né? Pegar a lei de Ampère, a gente já está trabalhando com a lei de Ampère, seria o voltar para a ideia de Física 3, aqui a gente costuma trabalhar com a forma diferencial, né? Vamos pegar a forma integral. A ideia é que se a gente começou da forma integral e chegou na diferencial, então vamos voltar para a nossa forma original. Né? Só que como é que se resolve exemplos com isso? Né? Vamos ver alguns exemplos. E os exemplos têm que ser bem específicos. Né? O papo que eu já falei. Tem que ter muita simetria. Parece que é mais fácil, mais bonita a forma integral, mas na verdade a forma integral é muito restrita. A forma diferencial, a priori, se resolve qualquer problema. Nem que seja com o computador. Mas agora a integral não. Então, a ideia é assim, a gente começa, aqui vamos fazer vice-versa. Né? Essa aqui é a minha base, né? Forma diferencial da lei de Ampère. Escrito assim, não tem o termo aqui de Maxwell, tá? Que já tem embutido que a gente está numa situação, digamos, magnetostática. Né? Que, digamos, campos elétricos a priori que existem aqui não mudam no tempo. Né? E necessariamente são essa corrente aqui estacionária. Então, divergente daqui tem que dar zero, porque se eu tiro o divergente aqui dá zero. Então, esse cara tem que dar zero automático. Então, eu vou pegar aqui e integrar numa superfície aberta. Uma superfície S aqui. Aqui só para dizer uma ideia que tem essa superfície está aqui, essa superfície tem uma borda, um C, aqui um ΔS. Aqui um vetorzinho normal. Vamos supor que tem um campo magnético furando aqui a superfície. Então, quando você integra aqui e usa o Stokes, então a corrente, a integral da densidade de corrente N, aqui N, para que esse N, a superfície é aberta, então isso normal não faz sentido para dentro e para fora, mas você vai ter que determinar um caminho de integração, né? Porque você vai usar o Stokes para integrar esse cara aqui. Então, o N, quando você bota N aqui, ele é associado a esse DL aqui do Stokes. Quando você faz o Stokes, originalmente você integrou esse cara com N dA, d2x. Esse N aponta para um lado, então se a circulação vai ser regra da mão direita. Então a circulação tem que ser necessariamente assim, se o N está para cá. Então esse dL associado com esse N é isso. Então essa integral aqui é a definição da corrente, né, zero, seguindo essa direção. Né? Aí você fala assim, mas se a minha corrente estava para o outro lado, não tem problema, isso aqui vai dar negativo. Né? Então o sinal ele já está embutido, né? O sinal do I diz a direção da corrente. Uma vez, você pode até ignorar isso, né? E olhar só para essa integral. Essa integral, quando ela está assim, se a sua corrente é negativa, então na verdade ela está circulando ao contrário. Por isso, de certa forma, por isso que o I não precisa de seta, né? Já está embutido, o sinal dele dá a direção, isso já está embutido na estrutura.
Esse aqui seria o análogo da de Gauss, eletrostático. Serve para casos bem específicos, igual lá. Né? Lá você tem uma partícula pontual, coisas esféricas, né? Você vai ter tipo lei das cascas, né? Aqui quando você tem correntes, né? Uma corrente com uma simetria, digamos fina, então você vai também vai ter lei de cascas, né? Então, vamos ver isso daqui a pouco. Mas beleza, vamos ver probleminhas, né? Essa aqui seria a sua forma, né? E vai tentar resolver o problema. Então você tem, essa é a corrente que está dentro da superfície S, e esse aqui é o fluxo do campo magnético na borda da superfície S. Então a questão é que, repara que uma vez feito aqui, esse resultado, esse lado daqui, ele só depende da borda, não depende do que está o S, né? Então essa corrente é toda uma família a priori, tudo é a mesma corrente, né? Mas quer dizer, existe toda uma família infinita de superfície, né? Quer dizer assim, a superfície ela é arbitrária, a única coisa que é determinada dela é a borda. Então você tem a borda, você fala, a superfície é essa? Não, né? Depois você pode e soprar, né? Fazer tipo uma garrafa. Né? Então aqui é a boca da garrafa e esse cara daqui pode ser qualquer superfície. Vai te dar a mesma corrente sempre. Isso é fácil de ver. Eu fiz um exemplo até desses que lá na primeira semana lá, uma ideiazinha. Mas tudo bem. Para usar isso, você precisa de muita simetria e certas hipóteses. Geralmente física 3 o cara não fala assim, não, tem que ser, é muito óbvio, né? Mas é meio malandragem. Quer ver, por exemplo, o fio infinito. Esse daqui, ok, né? Digamos, a ideia acho que é bem evidente, se você tem um fio infinito aqui, você recebe o campo magnético, por exemplo, nesse ponto, esse ponto é uma distância ρ, esse campo só pode depender de ρ. Isso aqui realmente não tem. Agora, mas por que o campo magnético ele está necessariamente na direção de φ? É uma hipótese, né? Então, essa hipótese aqui, esse cara depende de ρ, direção de φ, ok. Porque, digamos, não tem componente radial. Né? Você já tem uma ideia de que o campo magnético circula, mas é porque isso você já sabe. Né? Essa equação não é clara sobre isso. É isso que eu quero dizer. Então, aqui tem uma hipótese. Né? Então, você assume que esse cara depende de φ. Então, obviamente, o melhor aspira para calcular né, um círculo. Né? Porque esse ρ vai ficar fixo e você vai integrar aqui ao longo de φ, né, de 0 até 2π. Então, dl vai estar na direção de φ. Então, esse dl vai ser ρ dφ na direção φ. Você vai fazer esse produto escalar, vai ficar ρ dφ. Então, é trivial. Como nesse círculo o ρ é fixo, tudo aqui sai da integral, virou a integral de 0 dφ de 0 a 2π. Então, aqui dá um 2π, ρ, e por aí vai. Isso tem que dar o quê? μ0i. Então, o B é μ0i sobre 2πρ. Voltou. E como o B se assume na direção φ, está resolvido. Na verdade, se você a priori, você pode imaginar que esse cara tivesse outras componentes, mas como você escolheu essa espira, você só calculou a componente φ. Né? A componente φ, beleza, não tem erro, que você calculou está certo. Né? Mas, por exemplo, sei lá, uma direção para cá, né? Esse cara essa conta não seria, não teria condições, né, com essa espira de você calcular uma componente, sei lá, que na direção do fio, do campo magnético. Né? Isso que eu quero dizer, por isso que aqui você tem hipóteses que você fez, você mais ou menos sabe que o que está acontecendo, aí esse tipo de uso faz sentido. Mas aqui, beleza, aqui a gente meio que sabe, vamos dizer, a gente já calculou isso até para um fio infinito, jogando para o infinito, a gente viu que o resultado é esse. Então, uma vez que meio que você sabe a resposta, aí você sabe um jeito bem mais fácil de chegar na resposta. Esse acho que é bacana. Mas digamos, vamos supor que esse fio ele tem um raio finito. Né? E agora dentro do fio, agora esse aqui fica legal usar. Uma vez que você já tem esse fio infinito, já tem todas as hipóteses lá, então dentro do fio você vai precisar da densidade de corrente. Né? Vamos supor que essa direção é Z, né? Então esse J é direção K, ele só pode depender de ρ, aqui por simetria. Né? Se ele depende como é fio infinito, não pode depender do Z. Né? E se ele depende do φ, aí você cagou o campo fora. Né? Então aquela hipótese que eu fiz para o campo fora não funciona. Então tem que valer dentro também. Então agora aqui fica legal. Né? Você vai fazer a mesma conta. Né? Só que esse cara você vai integrar só, para que essa integral é feita só dentro. Né? Só na região onde você está. É a corrente que fura a superfície. Né? Então é só o cara que está aqui dentro. Então dentro vai integrar de 0 até ρ.
Então, de certa forma, você vai dizer, aqui vai dar a mesma coisa, só que vai dar a corrente, tipo lei das cascas, né? Só contribui a corrente que está dentro do... Você quer saber, você tem um fio, né? Você quer saber nessa região daqui com o magnético, só quem contribui com o magnético é a corrente que está furando ali dentro, né? A parte de fora você pode ignorar. Então essa integral dá aqui da mesma coisa, então B 2π, B ou B, e dá essa integral daqui. Aqui eu botei 2π, mas vai ser beleza. Só que tem algum jeito fashion que eu pensei em fazer. É só dividir aqui, né? E digamos, aqui eu multipliquei e dividi pela corrente total, né? Então, mas a corrente total aqui, ela vai ser 2π, esse integral do J, né? Só que em todo o raio, de 0 até A, né? E aqui tem esse 2π, integral aqui de 0 até ρ, então 2π cortou, ficou essa razão dessas duas integrais. Mas isso, na verdade, o que isso quer dizer, isso aqui tudo? É que é a corrente, só a corrente que está furando, é isso que está calculando. Mas eu queria botar assim só para botar em termos da corrente total. Então, isso aqui vai estar a corrente total vezes um número, né? Esse número é o percentual, que você está, deu 0, um número entre 0 e 1, né? 0,3, né? Então, é 30% da corrente que está ali dentro, né? Então 70% está fora, né? Vai ser isso aqui, né? Então aqui seria a corrente total, tá descrito aqui. Aí depende da densidade de corrente. O caso mais óbvio é a densidade, mais simples, né? É a densidade constante uniforme. Então J seria constante, né? Então J constante aqui eles saem, cortam, né? Esse cara vai dar 1/3 de A ao cubo, e aqui, ou um meio de A quadrado, aqui vai dar 1/2 de ρ quadrado. Então vai ficar ρ quadrado dividido por A ao quadrado. Corta aqui um ρ, né? Então fica ρ sobre A quadrado. Então fica μ0i, eu botei 2π A, deixei o A quadrado, um A aqui e outro aqui. Tem que ser ρ sobre A, né? E aqui μ0i 2πA. μ0i 2πA é o campo magnético quando você acaba o fio, né? Quando o raio é A, né? Então ρ igual a A. Só para dizer que esse campo magnético é contínuo. Então olha que dentro do fio ele é linear. Quando chega em ρ igual a A, a partir de ρ igual a A, ele cai com 1 sobre ρ, né? Que é o resultado anterior, que está fora. Então o gráfico seria assim, ele cresce e depois cai. Então ρ igual a 0 não é singular, né? Então não é singular porque existe uma estrutura de fio, né? Não é um fio, se fosse um fio que é uma linha, né? Uma linha, então ρ igual a 0, você sempre está fora do fio, ρ igual a 0 explodiria, igual uma partícula pontual. Mas se a estrutura, a sua partícula, né, é uma bola, uma bolinha com densidade constante, por exemplo, dentro do campo não muda a estrutura, né? Ele não, então o campo elétrico não explode na origem, e aqui também não explode na origem do fio, não tem problema. Beleza? Então esse aqui é só o exemplozinho mais simples, né? Aqui vamos usar a lei de Ampère para mesma situação, né? Você tem um fio infinito, mas vamos supor que em volta desse fio infinito você bota uma casca cilíndrica, um condutor aqui, carregando, digamos, corrente ao contrário, mesma quantidade de corrente. Então, corrente quer dizer assim que você pegou esse cara e integrou aqui tudo. Você está vendo? O carga, né, aqui tudo passando por tempo. Vamos supor que é mesmo I. Está passando outro helicóptero aí, não sei se está pegando. Repare que dentro, entre os dois, aqui, né, entre o fio e o cilindro, você vai fazer lei de Ampère e esse cilindro não contribui em nada. Então vai dar a mesma coisa. Se você estiver dentro do fio, vai ser o quanto que fez no slide anterior, né? Aqui é só uma curiosidade, assim, então quando você estiver fora, se tiver integrar aqui uma distância maior do que o do raio do cilindro, então a lei de Ampère vai te dar a corrente que está passando para cá, menos a corrente que está passando para lá, né? Eu escolhi isso que seriam iguais, né? Então aqui vai dar 0. Então fora aqui o seu campo vai ser nulo. A gente está assumindo que o campo só pode ser φ, né? Por simetria. Então esse cara necessariamente é 0. Né? O componente φ é 0, então o campo magnético é 0. Então esse é o jeito de você confinar um campo magnético numa região que em volta do fio, né? Você, digamos, envelopa esse fio com um cilindro com uma corrente oposta, né? Então só tem campo magnético aqui dentro. Um jeito de botar de condição de contorno no seu problema, né? Isso aqui só para marcar. Agora um caso outro também que dá para usar lei de Ampère para ter um resultado rápido, né? É um solenoide infinito, né? Que tem uma pegadinha que geralmente o Halliday explica isso muito bem.